O grito cortou o ar como uma lâmina afiada. Não chega perto. Meu Deus, não chega perto dela. A voz de uma das cuidadoras ecoou pelo corredor estreito do orfanato Santa Feliciana, tão alta que fez 2 copos de plástico tremerem sobre a mesa. Em seguida, o barulho seco de uma cadeira tombando, crianças correndo, passos apressados, choros misturados com pânico. O clima, que antes era de simples brincadeiras da tarde, transformou-se em um caos súbito, imprevisível, quase animalesco. A câmera imaginária de qualquer filme capturaria poeira subindo do chão, brinquedos rolando, pequenos pés descalços em disparada e um silêncio que os adultos não conseguiam controlar. No centro daquele turbilhão, encolhida debaixo de uma mesa de madeira antiga, estava ela. A menina que todo mundo chamava apenas de a estranha. Seu nome verdadeiro era pouco usado, quase esquecido. Seu rosto estava coberto pelas mãos miúdas, mas era impossível esconder o que mais assustava todos ao redor. A pele enrugada, profundamente marcada por rugas que pareciam ter vivido 80 invernos. O contorno flácido das bochechas, o pescoço fino com pregas frágeis, os olhos semicerrados por pálpebras pesadas. Uma aparência que contradizia cruelmente seu tamanho de criança de 5 anos. Ela tremia. Tremia tanto que a mesa rangia acima dela. As outras crianças gritavam como se tivessem visto um monstro. Algumas corriam e esbarravam nas paredes. Uma estava tão assustada que derrubou um balde de brinquedos, espalhando bonecas e carrinhos pelo chão. Adultos entravam, saíam, voltavam, encarando aquela cena com a mesma perplexidade de sempre. Ninguém sabia exatamente o que fazer com a menina que parecia velha. Ninguém sabia como se aproximar. Ninguém queria. Um medo automático, irracional e ao mesmo tempo compreensível tomava o espaço por completo. Mas, naquele dia, por pura coincidência, ou talvez não, havia alguém diferente no orfanato. Alguém capaz de olhar além. Roberto Carlos, o lateral que o mundo conhecia pela força, velocidade e coragem dentro de campo, estava visitando o local para uma ação social, algo que ele fazia com certa frequência, mas sem alarde. Ele conversava com uma voluntária no corredor quando ouviu o grito estridente e o barulho de coisas caindo. Seu corpo reagiu antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Ele correu, empurrou a porta com a palma da mão e entrou na sala. O caos parecia desacelerar quando seus olhos encontraram a menina. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Roberto observou. E o mundo pareceu parar. Ele viu as rugas profundas, a pele extremamente enrugada, os dedos finos agarrando o próprio cabelo como quem tenta se esconder do planeta inteiro. Viu também o pânico absoluto dos que estavam ali. Um pânico que, claramente, ninguém conseguia controlar. Mas, sobretudo, viu algo que ninguém enxergava. Uma criança. Uma criança assustada, frágil, com o coração batendo tão rápido que a respiração dela parecia desaparecer. A cuidadora tentou segurá-lo pelo braço. Senhor Carlos, é perigoso. Ela pode reagir. Ela, o senhor não entende. Ele soltou o braço com gentileza, mas firmeza. Não existe perigoso aqui. É só uma menina. E então aconteceu o que mudaria tudo. Roberto se abaixou lentamente, colocando-se ao nível do olhar dela. Ajoelhou-se no chão frio, ignorando o pânico ao redor. Ei, não precisa ter medo. Eu tô aqui. A menina abriu um pouco os olhos, só o suficiente para ver os sapatos dele primeiro, depois a perna, depois o tronco e, finalmente, o rosto. Um rosto sereno. Um rosto sem medo. Era a primeira vez, em toda sua curta vida, que alguém olhava para ela assim. Mas para entender a profundidade daquele momento, é preciso voltar no tempo. Voltar ao dia em que ela nasceu. O Hospital Santa Esperança, interior do Brasil, viveu naquela madrugada uma comoção que poucos profissionais conseguem esquecer. A enfermeira responsável pelo parto deixou cair o estetoscópio quando viu o rosto da recém-nascida. A obstetra levou alguns segundos para falar qualquer coisa. A mãe, ainda sob efeito da anestesia, pediu para ver a filha antes mesmo de alguém explicar o que estava acontecendo. Mas, quando a colocaram nos braços dela, a reação não foi de amor, nem de surpresa, mas de puro choque. A criança nasceu com uma condição raríssima, uma forma extremamente agressiva de envelhecimento precoce, similar à progeria, mas ainda mais severa. Os médicos registraram detalhes que, para a maioria, eram inimagináveis. Rugas fundas cobrindo a testa, sulcos tão nítidos quanto os de uma mulher idosa, pele fina e flácida, nis pequenas dobrando sobre os olhos, a boca estreita, o queixo retraído. Parecia, tragicamente, uma anciã em miniatura. A mãe chorou descontroladamente.
O pai deu 3 passos para trás, tonto. Poucos minutos depois, eles pediram para ficar sozinhos. E, antes do amanhecer, desapareceram. Deixaram apenas uma carta curta, manchada de lágrimas. Não somos fortes o suficiente. Perdoem a gente. O hospital tentou insistir, procurá-los, mas não houve retorno. E assim, antes mesmo de completar 24 horas de vida, a menina foi entregue ao Estado. O orfanato Santa Feliciana tornou-se seu lar. Embora ninguém ali soubesse como lidar com aquela pequena criatura de aparência assombrosamente idosa. Não era culpa deles, mas a verdade era que todos sentiam medo. Medo de olhar, medo de tocar, medo do desconhecido, medo do que ela representava. Uma injustiça tão cruel da vida que muitos preferiam simplesmente evitar. As crianças também evitavam. Algumas choravam só de olhar para ela. Outras fugiam. Outras imitavam gestos de velhos caquéticos para provocá-la. Ela cresceu ouvindo sussurros. Ela parece um fantasma. Parece uma mulher velha encolhida. Eu não chego perto nem a pau. E assim, a cada dia, a menina buscava novos esconderijos. Atrás das portas, embaixo das camas, dentro do depósito, atrás dos brinquedos grandes. Ela não entendia o motivo de todos a temerem. Não entendia por que ninguém queria tocá-la. Só sabia que, quando abria os olhos, via medo. E aquilo doía como se alguém apertasse seu peito com força. Agora, de volta à sala do orfanato, enquanto Roberto Carlos permanecia ajoelhado diante dela, algo diferente acontecia. As crianças pararam aos poucos de correr. Os adultos ficaram imóveis. A cuidadora tapou a boca, surpresa. Ninguém acreditava no que via. A menina gemia baixinho, como um animal acuado. Seu corpo inteiro tremia. Ela esperava, como sempre, a rejeição. Esperava o grito. Esperava o afastamento. Esperava que ele também tivesse medo dela. Mas Roberto não se moveu 1 centímetro. Pelo contrário, estendeu a mão para ela. Devagar, com uma suavidade quase impossível para um homem acostumado com intensidade e força. Eu não vou te machucar, tá? Pode confiar. A mão dele ficou ali, aberta, esperando. A menina olhou, desconfiada. Os dedos enrugados se retraíram. Mas algo dentro dela, algo que ela nunca havia sentido, pediu para tentar. Ela tocou a ponta dos dedos dele. Foi um toque leve, quase inexistente, mas suficiente para quebrar uma barreira que parecia impossível. Roberto sorriu, e aquele sorriso iluminou um pedaço do mundo dela que sempre estivera escuro. A menina abriu mais os olhos. Eles eram antigos, profundos, assustados e lindos ao mesmo tempo. Tá vendo? Nada de ruim vai acontecer. Você não é um monstro. Você é só uma menina. A cuidadora murmurou. Eu não sei como o senhor consegue. Roberto olhou para ela e respondeu com firmeza. Porque eu vejo o que vocês não veem. A menina engoliu seco. Algo dentro dela relaxou, como se uma corrente tivesse sido quebrada. Ela encostou a testa enrugada no joelho dele, pela primeira vez buscando abrigo em um ser humano. Pela primeira vez, sem medo de ser rejeitada. Os adultos se entreolharam. As crianças ficaram silenciosas. E, naquele exato instante, sem que ninguém percebesse claramente, o destino dela começou a mudar. E este seria apenas o primeiro capítulo de uma história que o mundo jamais esqueceria. O silêncio que tomou conta da sala depois do toque entre a menina e Roberto Carlos permaneceu ecoando pelos corredores do orfanato por muitos dias. Era como se aquele simples gesto tivesse mexido não apenas com a criança de rosto enrugado, mas também com todos ali, como se tivesse aberto um rasgo invisível no tecido da rotina, deixando entrar um pouco de luz onde antes havia apenas sombra, medo e rejeição. Mas, apesar do impacto imediato, todos sabiam que nada mudaria de uma hora para outra. A menina ainda era a mesma menina marcada pela doença cruel, e o orfanato ainda carregava o mesmo hábito antigo: afastar-se dela instintivamente, como quem evita tocar em algo desconhecido. No entanto, Roberto Carlos não era alguém que aparecia apenas uma vez para fazer bonito e ir embora. Ele voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro depois disso. Não avisava. Não marcava a hora. Simplesmente aparecia, às vezes com uma sacola de bolas de futebol, às vezes apenas com um sorriso simples e sincero, sempre pronto para oferecer um pouco do que ele tinha de sobra, presença. A menina, porém, ainda não sabia como lidar com aquilo.
O toque do dia anterior fora apenas um lampejo de coragem, quase acidental, e agora que estava novamente sozinha, ela se perguntava se ele realmente voltaria ou se havia sido apenas mais um equívoco da vida. Mais um dos tantos momentos em que algo parecia bom demais para ser verdade. Quando Roberto entrou no pátio pela primeira vez após o incidente, as crianças correram para ele como um enxame alegre. Algumas o abraçaram, outras pediram autógrafos em folhas amassadas, outras queriam apenas segurar sua mão. Mas ele procurou apenas uma menina. Levou alguns segundos para localizá-la, encolhida atrás do balanço enferrujado, observando tudo com o olhar de sempre, uma mistura de curiosidade, medo e cansaço. Ele sorriu e caminhou até ela com passos lentos, sem pressa. Oi, pequenininha. Lembra de mim? Ela virou o rosto, como se tentasse esconder a reação involuntária que sentiu ao ouvir aquela voz. Sim, ela lembrava. Lembrava com uma nitidez que quase doía. Mas não sabia se devia mostrar isso. Roberto então se agachou novamente, o gesto que já começava a se tornar simbólico, e tirou de trás das costas uma pequena bola de borracha vermelha, leve, macia, quase infantil. Ele não ofereceu. Apenas colocou no chão entre eles e empurrou bem devagar em direção a ela. A bola rolou um pouco e tocou seu pé. A menina deu um pulo pequeno, surpresa. Depois olhou para a bola com expressão confusa, como se não entendesse o que deveria fazer com aquilo. Se você quiser, pode chutar de volta, disse Roberto, sorrindo. Ela não chutou, mas também não se afastou. E, pela primeira vez, isso já era uma vitória. Nos dias seguintes, Roberto repetiu aquele ritual. Ele chegava, cumprimentava todo mundo, distribuía sorrisos, deixava que as outras crianças se aproximassem, mas sempre dedicava alguns minutos, e às vezes horas, para ela. Nunca com pressão, nunca com medo, nunca com pena. Apenas presença, apenas calma, apenas paciência. A menina continuava tímida, encurvada, sempre escondendo o rosto quanto podia, mas começou a observar mais de perto os movimentos dele. Quando Roberto caminhava pelo pátio, ela olhava suas pernas fortes, lembranças vivas de um atleta que correu o mundo. Quando ele ria, ela reparava na forma como os olhos dele se fechavam, sem qualquer traço de repulsa. Quando ele conversava com as demais crianças, ela notava que ele nunca se esquecia de virar a cabeça de tempos em tempos para checar se ela ainda estava ali. Era estranho sentir-se notada. Era estranho, mas aquecia. Numa tarde nublada, pouco antes de uma chuva pesada cair, Roberto encontrou a menina sentada sozinha no canto do refeitório. As outras crianças comiam mingau e pão velho, mas ela estava ali, separada, como sempre, não porque alguém a obrigava, mas porque ela já havia aprendido a se isolar para não ver olhares de medo ou piedade. Ele se aproximou de mansinho. Você não comeu. Ela virou o rosto lentamente. Seus olhos antigos, sempre tão velhos para uma criança tão pequena, se apertaram um pouco, como se quisessem dizer algo que a boca não conseguia. Roberto se sentou na mesa, deixando um espaço respeitoso. Tudo bem. A gente pode só ficar aqui, sem falar nada. E por longos minutos, eles ficaram mesmo em silêncio. Não havia barulho além da chuva começando a bater nas telhas, pingando de forma ritmada. As outras crianças observavam de longe, curiosas com aquela cena tão inusitada. Um dos maiores jogadores da história sentado ao lado da menina que todos evitavam. Depois de um tempo, Roberto tirou de dentro da mochila uma folha de papel dobrada. Ele a abriu, revelando algo simples, um desenho. Um rosto sorridente, feito de forma infantil, com olhos grandes e um sorriso largo. Isso é você, ele disse, empurrando o papel devagar. A menina franziu a testa, surpresa. Ela esticou os dedos enrugados, tocando o desenho como se fosse um objeto sagrado. Depois olhou para ele e, pela primeira vez desde que o conhecera, soltou um som. Não era exatamente uma palavra, mas algo como uma tentativa de expressão. Ele respondeu imediatamente. É você sorrindo. Porque eu acho que um dia você vai sorrir assim. A menina, sem querer, deixou cair uma lágrima. Mas não era de medo. Era de algo que ela nunca havia sentido direito. Esperança. Embora estivesse fazendo avanços, a menina ainda sofria muito. As outras crianças a evitavam, mas agora o faziam menos por medo e mais por vergonha. Vergonha de serem vistas rejeitando alguém diante de Roberto Carlos. Os adultos ainda carregavam receio, embora tentassem disfarçar. E ela ainda carregava dentro de si a dúvida antiga sobre ser ou não digna de carinho. Certo dia, enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu com cores alaranjadas,
Roberto percebeu que a menina não estava no pátio. Procurou nos cantos, nos corredores, nos quartos, e finalmente a encontrou atrás do depósito, encolhida, com o rosto escondido entre os braços, como se quisesse desaparecer. Ele se aproximou com calma. O que aconteceu? A menina não respondeu, mas apertou o próprio braço com força, como se tentasse segurar algo dentro de si. Alguém te machucou? Ela negou com a cabeça. Então, lentamente, levantou o rosto e deixou que ele visse. Havia marcas novas, pequenas feridas na pele sensível, como se ela mesma tivesse se arranhado. Roberto sentiu o coração apertar. Ajoelhou-se outra vez, sempre ao nível dos olhos dela. Você fez isso por quê? A menina demorou. Muito. A respiração dela era curta, quase quebrada. E então, com um fio de voz rouco, arranhado, frágil como papel molhado, ela conseguiu dizer: eu sou feia. Todo mundo tem medo. Eu não devia existir. Roberto fechou os olhos, atingido por aquelas palavras como se fossem facas. Quando os abriu novamente, havia determinação neles. Você não é feia. Você é uma criança. E nenhuma criança merece carregar esse peso. Nenhuma. Ela baixou a cabeça novamente. Roberto continuou. Sabe, eu já vi muita coisa na vida. Já vi estádio inteiro me vaiar. Já vi gente dizer que eu nunca seria nada. Já ouvi insultos que pareciam que iam me quebrar. Mas eu aprendi uma coisa. A gente não pode acreditar em tudo que o mundo diz. A menina levantou os olhos devagar, curiosa. Eu não vou deixar você acreditar nessas mentiras. Ele completou. E dessa vez, estendeu a mão de um jeito diferente, não apenas oferecendo conforto, mas oferecendo futuro. Ela hesitou, mas segurou. Foi o segundo toque deles. E era mais forte que o primeiro. Depois daquele dia, algo mudou de forma mais profunda. Ela começou a seguir Roberto com os olhos, como quem observa uma luz ao longe. Não falava muito, mas quando ele estava por perto, parecia respirar de forma mais tranquila. Quando ele chegava, seu corpo relaxava. Quando ele ia embora, ela mantinha o desenho do rosto sorridente que ele havia lhe dado sempre perto do peito, como um amuleto. A confiança não cresceu de uma só vez. Cresceu como nascem as plantas, lentamente, com cuidado, quase imperceptível. Ela passou a aceitar pequenas coisas. Um brinquedo entregue por ele. Uma fruta descascada. Um gesto de carinho. Um olhar que não fugia. E, um dia, aconteceu o impensável. Roberto estava sentado no pátio conversando com uma cuidadora quando sentiu um toque leve em sua panturrilha. Quando olhou para baixo, viu a menina parada ao seu lado, segurando a bola vermelha com as duas mãos. Ela estendeu a bola para ele. Depois apontou para si mesma. E depois para o chão. Roberto entendeu imediatamente. Você quer jogar? Perguntou, sorrindo. Ela fez um aceno mínimo com a cabeça. Algo tão pequeno e tímido que parecia mais um movimento involuntário do que uma resposta. Mas era sim. Era um sim enorme. Ele se levantou devagar, para não assustá-la. As crianças ao redor pararam para assistir. Era a primeira vez que ela chamava alguém para brincar. A menina colocou a bola no chão. Roberto deu um toque suave com a ponta do pé. A bola rolou até ela. Ela hesitou. E então devolveu o chute, fraco, torto, quase sem força, mas devolveu. Roberto vibrou como se tivesse ganhado uma final. Isso! Muito bem! Ela sorriu por meio segundo, um sorriso tímido, quase invisível, mas que fez o coração de Roberto explodir por dentro. A partir dali, a relação entre ela e Roberto se fortaleceu como raízes que encontram terra fértil depois de anos secas. Ele passou a visitá-la com ainda mais frequência. Às vezes lia histórias para ela, histórias sobre meninas corajosas, histórias de seres diferentes que encontravam amor onde menos esperavam. Outras vezes apenas se sentava ao lado dela, observando o entardecer, sem necessidade de palavras. Em alguns momentos, ela chegava a cochilar encostada no braço dele, algo inimaginável semanas antes. Mas também houve dias de recaída, dias em que ela voltava a se esconder, dias em que evitava todos, inclusive ele. Dias em que chorava sem motivo aparente, porque traumas não desaparecem rápido. E Roberto entendia isso. Em um desses dias, ele a encontrou novamente trancada no depósito. Posso entrar? Perguntou da porta. Silêncio. Ele entrou mesmo assim. A menina estava sentada no chão, abraçando os joelhos. Hoje foi difícil,
Ele perguntou. Ela assentiu. Lágrimas escorriam silenciosas por entre as rugas profundas, deixando a pele ainda mais marcada. Roberto se sentou ao lado dela, mas apenas o suficiente para estar perto, sem forçar proximidade. A vida é assim, disse com calma. Tem dias ruins. Tem dias bons. O importante é que você não está mais sozinha. Ela virou o rosto lentamente, como quem tenta acreditar naquilo. Não está mesmo, reforçou. Eu tô aqui. Sempre que eu puder, eu venho. E quando eu não puder, eu volto. A menina respirou fundo, como se estivesse guardando aquelas palavras no fundo mais profundo de sua alma. Foi assim, aos poucos, que o vínculo nasceu. Não de um gesto grandioso, não de um milagre instantâneo, mas da repetição paciente de pequenas gentilezas. Numa tarde de vento seco, algumas semanas depois, enquanto as crianças brincavam no pátio, a menina fez algo que ninguém ali esperava. Ela caminhou, sozinha, devagar, com seu jeitinho curvado, até Roberto, que conversava com a diretora. Segurou a camisa dele com a ponta dos dedos. Quando ele se virou, ela disse, com a voz rouca e trêmula: "Você volta amanhã." Ele sorriu. E aquele sorriso era a confirmação que ela mais desejava ouvir. Volto. E voltou mesmo. Voltou no outro dia, no outro e no outro. Voltou sempre que podia, sempre que o coração pedia, sempre que lembrava que aquela criança, mais do que qualquer outra, precisava apenas de alguém que acreditasse nela. Porque foi exatamente assim que tudo começou. Com um braço estendido, um toque tímido, uma menina que nunca havia confiado em ninguém, e um homem que decidiu que ela merecia, sim, uma chance. E aquele era apenas o começo da transformação que mudaria a vida dela para sempre. O orfanato ficava cada vez mais silencioso sempre que o carro de Roberto Carlos dobrava a esquina. Era como se o lugar inteiro prendesse a respiração, antecipando o momento em que ele desceria do veículo para transformar mais um dia comum em algo extraordinário. As crianças já o esperavam com alegria, mas quem mais sentia sua falta, mesmo que ainda não conseguisse expressar, era ela. A menina de pele enrugada, voz fraca e olhos que carregavam mais passado que infância. Desde que ele começara a visitá-la com frequência, a rotina dela havia mudado. Antes, ela se escondia. Antes, seu corpo parecia pequeno não por ser criança, mas por querer ocupar o menor espaço possível no mundo. Agora, apesar do medo ainda presente, ela saía mais ao pátio, ficava mais tempo ao sol, acompanhava o movimento das outras crianças, mesmo que à distância. Era como se estivesse reaprendendo o significado de existir. Mas o mais marcante aconteceria a partir do terceiro mês de visitas, quando Roberto percebeu que não bastava apenas estar ali. Ele queria dar mais. Ele queria que ela sonhasse. Queria que ela se visse como criança, não como erro, não como peso, não como vergonha. Queria que ela tivesse futuro. A transformação começou de forma simples, com um espelho. Numa tarde clara, Roberto chegou com um pequeno pacote. A menina estava sentada na sombra, brincando sozinha com a bola vermelha que ele lhe dera semanas antes. Ele se aproximou devagar. "Tenho algo para te mostrar", disse ele. Ela olhou para o pacote com curiosidade, mas também com receio. Roberto abriu a embalagem e tirou um espelho pequeno, com uma moldura azul clara. Não era grande, apenas o suficiente para caber nas mãos de uma criança. Ao ver o objeto, ela imediatamente recuou. O reflexo era algo que evitava desde sempre. Sabia o que via: a imagem de uma criança que não parecia criança. Rugas profundas, pele flácida, marcas escuras, olhos velhos. Era sempre doloroso. "Calma", Roberto disse, com a voz baixa, suave. "Eu não quero que você se assuste. Quero que você veja algo que talvez ainda não tenha visto." Ele segurou o espelho, mas não o aproximou de imediato. "Você já reparou nos seus olhos?" perguntou. Ela negou lentamente, encolhida. "Vou te mostrar", disse ele, e então fez o movimento com extrema lentidão, trazendo o espelho apenas o suficiente para que ela visse parte do próprio rosto. A menina fechou os olhos com força. Roberto esperou. Depois disse: "Olha só um pouquinho. Não para ver o que te machuca, mas para ver o que eu vejo." Ela respirou fundo e abriu os olhos lentamente. A primeira coisa que viu foram as rugas. Claro, eram impossíveis de ignorar. Mas então algo diferente aconteceu. Guiada pela mão firme e gentil de Roberto, focou no olhar. E percebeu que, apesar do rosto marcado, seus olhos ainda tinham brilho. Pequeno, tímido,
Mas existia um brilho que ninguém jamais havia lhe mostrado. São lindos, disse ele. A menina franziu a sobrancelha, incrédula. Eu tô falando sério, continuou. Esses olhos contam uma história de coragem. De alguém que sobreviveu sozinha quando ninguém ajudou. De alguém que merece muito mais do que o mundo te deu até agora. Uma lágrima solitária escorreu, e desta vez ela não a escondeu. Roberto, vendo aquilo, sorriu com um tipo de ternura que não se vê todo dia. Era ali que a mudança profunda começava. A partir daquele dia, Roberto tomou uma decisão silenciosa. Precisava ajudar a menina a reconquistar a própria imagem. Não se tratava apenas de carinho emocional, embora isso fosse a maior parte, mas também físico. Porque por mais que ele tentasse fazer com que ela se sentisse amada como era, o sofrimento que carregava em cada centímetro de pele era real. Era físico. Era doloroso. E o mundo lá fora, cruel como sempre, não seria gentil com sua aparência. Ele não queria mudá-la para agradar os outros. Queria dar a ela uma chance de liberdade. Assim, discretamente, começou a consultar especialistas. Pesquisou hospitais infantis, clínicas de dermatologia, centros de referência em doenças raras. Conversou com médicos renomados, explicou a situação, mostrou fotos, sempre com autorização da direção do orfanato, e ouviu possibilidades. Poucas, duras, custosas. Mas não desistiu. Até que encontrou uma equipe em São Paulo, capaz de realizar um tratamento longo, delicado e caro, para amenizar os efeitos da doença. Não a curaria, porque a mutação genética era irreversível, mas poderia reduzir as rugas mais profundas, devolver um pouco de elasticidade à pele, suavizar marcas, melhorar a mobilidade facial e aliviar dores que ela jamais mencionara, mas que sentia diariamente. Quando recebeu a confirmação, Roberto ficou parado por longos minutos, segurando o celular, emocionado. Era real. Era possível. E ela merecia. A notícia, porém, não seria dada de uma vez. Ele sabia que a menina precisava de tempo. Precisava entender que aquilo não era tentativa de consertá-la. Era tentativa de libertá-la da dor. Por isso, continuou visitando, construindo confiança, fortalecendo o vínculo antes de dar o passo seguinte. Um dia, enquanto conversavam no pátio, ele disse: "Posso te perguntar uma coisa?" Ela assentiu. "Você já sonhou em ser diferente?" A menina demorou para responder. Seus dedos enrugados brincavam com a bola vermelha, apertando-a devagar. "Sim", ela sussurrou. "Diferente como?" Ela olhou para as outras crianças brincando. Depois tocou o próprio rosto, tímida, parecida com elas. Roberto respirou fundo. Tinha chegado a hora. "E se eu te dissesse que talvez exista um jeito? Que existem médicos, pessoas muito boas, que podem te ajudar a mudar um pouquinho isso." A menina congelou. No fundo, sempre desejar aquilo, mas o medo de acreditar era enorme. "Vai doer?" perguntou. "Um pouco", admitiu. "Mas eu vou estar com você em cada passo." Ela regalou os olhos, surpresa. "Você vai comigo?" "Se você deixar, vou." E ali algo se quebrou, uma barreira antiga, uma parede construída de rejeições antigas. Ela sentiu devagar, quase invisível, mas cheia de significado. O processo começou semanas depois. Roberto assinou todos os documentos, financiou todo o tratamento, conversou com a equipe médica e preparou psicologicamente a menina da forma mais cuidadosa possível. A primeira viagem a São Paulo foi silenciosa. Ela se sentou no banco de trás do carro, segurando forte a mão dele. O carro atravessava avenidas, estradas e bairros cheios de vida, enquanto ela tentava imaginar o que a esperava. Quando chegaram ao hospital, a equipe os recebeu com delicadeza. Médicos experientes explicaram tudo com calma: os procedimentos, os cuidados, o tempo necessário, as possíveis dores. A menina ouviu tudo com o coração acelerado. Mas toda vez que o medo ameaçava dominá-la, ela olhava para Roberto, e ele sorria, transmitindo calma. O primeiro exame foi cheio de tensão. Quando colocaram os aparelhos ao redor dela, seu corpo inteiro tremeu. Roberto percebeu, agarrou sua mão e disse: "Eu tô aqui." A menina respirou fundo. E conseguiu ficar. Os médicos ficaram impressionados com a evolução emocional dela. E todos perceberam que parte daquela coragem vinha exatamente dele. Os primeiros procedimentos foram leves: hidratação profunda da pele, tratamentos a laser de baixa intensidade, aplicações que estimulavam colágeno.
Nada ainda muito invasivo. Mas aos poucos, as mudanças começaram a aparecer. A pele ao redor dos olhos ficou um pouco mais lisa. As marcas profundas da testa suavizaram ligeiramente. Os vincos ao redor da boca ficaram menos doloridos. A menina se olhava no espelho com estranheza, não por vaidade, mas porque começava a reconhecer que era possível mudar. Que seu destino não era aquele rosto congelado na dor. Roberto vibrava com cada avanço. E ela percebia. Certo dia, enquanto se olhava no espelho do quarto do hospital, a menina virou para ele e disse, com a voz ainda tímida: "Eu tô diferente." "Um pouco," ele respondeu. "E está linda. Mas, pra mim, você já era." Ela sorriu, dessa vez por mais tempo, por mais convicção. Os procedimentos seguintes seriam mais complexos. A equipe avisou que ela precisaria de sedação leve, que haveria algum desconforto, que levaria tempo para cicatrizar. A menina ouviu tudo e começou a chorar silenciosamente, temendo o pior. Roberto se agachou mais uma vez, como sempre fazia, olhando nos olhos dela. "Você não precisa fazer nada que não queira. Mas se decidir seguir, eu estarei aqui. Não vou sair do hospital enquanto você estiver lá dentro. Prometo." Ela respirou fundo. "Eu quero tentar." E foi assim que começaram as cirurgias pequenas, mas significativas. Elas não apagaram a doença, nada poderia, mas suavizaram marcas severas que causavam dor física e emocional. Ao longo das semanas, seu rosto foi ganhando contornos mais suaves, menos enrugados, menos tensos. Ainda havia traços da doença, claro, mas agora eram traços de alguém que lutava contra ela, e que estava vencendo aos poucos. Depois de uma das cirurgias, ela acordou com curativos no rosto, zonza, fraca. A primeira coisa que viu foi Roberto sentado ao lado, segurando um copo de água. "Você acordou," disse ele, emocionado. Ela olhou para ele com olhos ainda turvos. "Doeu?" perguntou com dificuldade. "Um pouco," respondeu. "Mas, vale a pena." Ele segurou sua mão. "Sim, porque cada passo te aproxima de uma vida que você merece." Ela fechou os olhos e sorriu fraco. A recuperação foi lenta. Dias de dor, dias de irritação, dias de progresso, dias de recaída. Em alguns momentos ela queria desistir, dizia que era demais, que não era forte o suficiente. E todas as vezes Roberto dizia a mesma frase: "Você não está sozinha." Essas 4 palavras se tornaram um mantra da transformação. As enfermeiras já sabiam que, onde estivesse a menina, Roberto estaria por perto. Lia histórias para ela, ensinava pequenas lições de futebol, mostrava vídeos engraçados, ou apenas ficava sentado, fazendo companhia enquanto ela dormia. A equipe médica também sentia algo único. Era raro ver alguém tão famoso dedicar tanto tempo para uma criança que não era sua filha, que não tinha laços biológicos, que não podia lhe oferecer nada em troca. Era pura empatia, puro coração. Certa manhã, depois de semanas de tratamento, a médica-chefe chamou Roberto e a menina para uma conversa no consultório. Ela sorriu antes de dizer: "Estamos vendo uma evolução excelente. Sua pele está reagindo muito bem. No ritmo atual, em alguns meses, teremos resultados ainda mais expressivos." A menina arregalou os olhos, surpresa. Vai ficar melhor ainda." "Vai sim," respondeu a médica. "Você é forte. Muito forte." A menina virou para Roberto, emocionada. Eu vou conseguir." Ele acariciou sua cabeça com carinho. "Você já está conseguindo." E ela chorou, não de tristeza, mas de gratidão. Quando voltaram ao orfanato pela primeira vez após semanas de hospital, as crianças ficaram imóveis, chocadas. A menina ainda tinha características da doença, claro. Mas agora seu rosto parecia menos sofrido, menos marcado. Ainda havia rugas, mas menos profundas. Ainda havia sinais da mutação, mas agora misturados com traços visivelmente mais suaves, mais infantis. E o mais impressionante, ela estava diferente por dentro. Caminhou até o pátio com passos pequenos, mas firmes. Não se escondeu. Não abaixou a cabeça. Não se isolou como antes. As crianças ficaram olhando. Algumas ainda hesitaram. Mas uma menina se aproximou lentamente e disse: "Você quer brincar com a gente?" A garota de pele enrugada congelou. Olhou para Roberto. Ele assentiu, sorrindo. Ela respirou fundo e estendeu a mão. As crianças aceitaram.
Naquela tarde, Roberto se afastou um pouquinho, deixando que ela vivesse aquele momento sozinha. Ficou observando de longe, com os olhos marejados, enquanto ela corria devagar, ria baixinho, chutava a bola, interagia com outras crianças sem sentir que precisava se esconder. Era como ver alguém renascer diante dos olhos. Em determinado momento, ela se virou e o chamou. Roberto. Ele se aproximou. Ela estendeu a bola para ele, como fizera no passado. Agora eu sei que eu posso. Pode o quê? Ele perguntou. Posso viver, respondeu ela. E aquele foi um dos momentos mais bonitos da vida dele. O sol daquele fim de tarde parecia ter uma cor diferente, mais quente, mais viva, como se refletisse exatamente o que estava prestes a acontecer. O orfanato estava movimentado, mas havia algo no ar. Uma expectativa silenciosa, quase espiritual, que ninguém conseguia explicar. As cuidadoras passavam para lá e para cá disfarçando sorrisos. As outras crianças cochichavam sem parar. E a diretora parecia mais nervosa do que o habitual. Porque aquele dia era especial. Aquele dia marcava o início de uma nova fase. Não apenas para a menina, mas para todos que haviam testemunhado a transformação dela. A menina, agora mais crescida, com alguns anos a mais desde o primeiro contato com Roberto Carlos, caminhava pelos corredores com passos que ainda carregavam a leve timidez da infância, mas também com uma firmeza nova, conquistada depois de anos de luta. O rosto dela havia mudado muito desde o primeiro encontro. Não fora consertado, como muitos poderiam pensar. Fora aliviado, suavizado, respeitado. Era ainda ela, mas com menos dor estampada na pele. As rugas profundas haviam sido reduzidas, a pele ficará mais elástica, as marcas duras haviam sido amenizadas. E mais importante que tudo, seu olhar não parecia mais o de uma pessoa que carrega um fardo maior do que a vida permitiria. Agora era o olhar de alguém que acreditava no amanhã. Mas o grande detalhe era outro. Ela não era mais a menina assustada que se escondia do próprio reflexo. Agora era quase uma jovem, silenciosa, sensível, mas cheia de vontade de viver. E Roberto Carlos estava prestes a chegar para buscá-la. Ele tinha prometido anos antes, e promessa, para ele, não era palavra vazia. Desde o início, dissera que estaria ao lado dela até o fim. Nas consultas, nas cirurgias, nas recaídas, nas noites de medo, nos dias de felicidade. E cumpriu tudo. Não apenas com presença física, mas com amor genuíno, aquele que nasce quando uma vida toca fundo na alma da outra. Finalmente, após anos de tratamento, estudos e acompanhamento, o dia havia chegado. Ela seria transferida para uma nova etapa de vida. Não mais o orfanato. Não mais a cama fria, o quarto coletivo, os corredores cinzentos. Agora ela teria um lugar para chamar de casa, um abrigo especial para jovens, onde teria acompanhamento psicológico, médico, aulas de reforço, orientação de vida, tudo custeado por Roberto. Ela merecia o mundo. E ele faria o possível para entregar pelo menos uma parte dele. Quando o carro de Roberto entrou pelo portão, as crianças saíram correndo como sempre. Mas dessa vez havia algo diferente. Não era apenas festa, não era apenas alegria, era despedida. Uma despedida boa, simbólica, cheia de esperança. Roberto saiu do carro com aquele sorriso simples, que nunca mudou apesar dos anos, da fama e do mundo inteiro conhecer por seu chute potente. Com um aceno, cumprimentou as crianças e caminhou até a entrada do prédio principal. Ela estava lá, em pé, esperando. Usava um vestido simples, azul claro, escolhido pelas cuidadoras especialmente para aquele momento. O tecido balançava levemente com o vento. O cabelo, antes ralo e frágil, agora estava melhor cuidado, com brilho. E seu rosto, apesar de ainda carregar marcas do passado, mostrava algo que ninguém poderia imaginar anos antes. Confiança. Roberto se aproximou lentamente. Ela sorriu, um sorriso tímido, mas verdadeiro. E que agora podia ser visto sem esforço, porque os músculos faciais tinham sido fortalecidos pelo tratamento. Pronta? Perguntou ele. Ela segurou a alça da mochila e assentiu. Pronta. Mas antes de ir, ela pediu algo inesperado. Queria visitar o quarto onde cresceu. Roberto acompanhou. O quarto era pequeno. 3 beliches. Janelas antigas. Um armário gasto. Nas paredes, restos de fitas adesivas onde antes colavam desenhos e cartazes. A cama dela estava vazia agora, arrumada com lençol limpo, pronta para outra criança que chegaria no futuro. Mas, naquele instante, parecia ainda guardar a presença do passado.
Ela caminhou até o colchão que foi seu por tantos anos. Tocou-o com carinho. Eu achava que nunca ia sair daqui, disse, com voz baixa. Roberto ficou em silêncio. Não queria atrapalhar aquele momento sagrado. Eu tinha medo do espelho. Medo das pessoas. Medo de mim. Ela respirou fundo. Mas você viu algo que ninguém viu. Roberto aproximou-se um pouco. Eu só vi a verdade. Você sempre foi mais que sua aparência. Ela sorriu, emocionada. Obrigada, por não desistir de mim. Ele, que sempre teve palavras prontas para entrevistas e multidões, engoliu seco e disse: Eu que agradeço. Você me ensinou coisas que eu nunca tinha aprendido. Ela não perguntou o que. Talvez soubesse. Talvez entendesse que, no fundo, ambos tinham mudado um ao outro. A diretora apareceu à porta do quarto, enxugando lágrimas. Está tudo pronto, disse ela. A menina assentiu, deu um último olhar ao espaço que a viu crescer, e saiu. Do lado de fora, as crianças se reuniram em um semicírculo. Algumas seguravam bilhetinhos que escreveram às pressas. Outras traziam desenhos. Outras apenas olhavam, tristes por perder a amiga, mas felizes por vê-la vencer. Uma garotinha segurou o vestido dela. Você volta? Perguntou. A menina se abaixou e sorriu. Eu volto para visitar. A garotinha então lhe deu um desenho em forma de coração. É você. E o Roberto. No papel, 2 bonequinhos de mãos dadas. Ela emocionou-se profundamente. Guardou o desenho na mochila como se fosse tesouro. Chegará a hora. Roberto abriu a porta do carro. Ela entrou. As cuidadoras acenaram. As crianças gritaram mensagens de carinho. E, pela primeira vez, a menina saiu do orfanato não como alguém rejeitada pelo mundo, mas como alguém que estava, finalmente, ganhando um lugar nele. A estrada parecia mais bonita naquele dia. As árvores mais verdes. O céu mais azul. Ou talvez fosse apenas ela vendo tudo pela primeira vez sem medo. No banco de trás, observava tudo com olhos curiosos. Roberto olhou pelo retrovisor. Tá ansiosa? Ela riu baixinho. Um pouco. É normal. Mas você vai gostar de lá. Eu confio. Essas 3 palavras atingiram Roberto como um presente. Um presente que só se conquista com verdade. Quando chegaram ao novo lar, ela ficou encantada. Era um prédio bonito, colorido, com jardim, quadra, biblioteca, sala de música, ateliê de artes e quartos individuais. Cada detalhe parecia pensado para acolher jovens que precisavam recomeçar. Ela desceu do carro devagar, absorvendo cada pedacinho do lugar. Tudo isso é para mim. É para você e para outras meninas. Mas você vai ter seu próprio quarto. Ela regalou os olhos. Meu quarto. Só seu. Com suas coisas, sua cama, seu espelho, seus livros, tudo que você quiser. Ela respirou fundo, sentindo o peito doer de emoção. Eu nunca tive um quarto só meu. Roberto sorriu. Agora tem. A coordenadora do abrigo veio recebê-los. Mostrou as instalações, apresentou algumas meninas que morariam ali, explicou como funcionariam os estudos, as atividades, o acompanhamento psicológico, os horários. A menina observava tudo com olhos brilhantes. Quando abriu a porta do quarto que seria dela, a emoção veio com força. Uma cama simples, mas sua. Uma escrivaninha. Uma janela que deixava o sol entrar. Um espelho, não grande, não intimidador, mas suficiente para que ela conseguisse se ver de forma gentil. Roberto colocou a mochila dela sobre a cadeira. Bem-vinda à sua nova vida. Ela não conseguiu segurar. Abraçou com força. O primeiro abraço verdadeiro que ela havia dado a alguém na vida. Ele retribuiu, emocionado. Obrigada, por tudo, ela sussurrou. Eu só caminhei ao seu lado, respondeu. Quem fez o caminho foi você. Nos meses seguintes, a evolução dela foi ainda mais impressionante. Começou a estudar com dedicação. Fez aulas de música e aprendeu a tocar violão. Participou de oficinas de teatro para trabalhar a confiança. Fez novas amizades. Pela primeira vez sem sentir que precisava se esconder. Continuou acompanhamento médico, ganhando cada vez mais mobilidade facial, suavizando marcas e aprendendo a cuidar da própria pele. E, toda semana, Roberto visitava. Às vezes conversavam sobre futebol. Às vezes apenas caminhavam pelo jardim.
Às vezes ele trazia flores, livros, cartas das crianças do orfanato. E ela lhe mostrava desenhos novos, canções que aprendia, cadernos cheios de sonhos escritos com letra torta, mas cada vez mais firme. Um dia, durante uma dessas visitas, ela disse: "Eu acho que me sinto bonita." Roberto quase não conseguiu responder. Apenas sorriu com o coração inteiro. "Você sempre foi." Quando completou idade suficiente, o abrigo organizou uma pequena cerimônia para marcar sua transição para a vida adulta. Não era festa de luxo, era simples, sincera, pura. Havia balões, bolo, música. As meninas do abrigo montaram uma apresentação para ela. A diretora do orfanato também veio. E Roberto, claro, estava lá. No fim da festa, ela pediu a palavra, algo que jamais teria coragem de fazer anos antes. Subiu ao pequeno palco improvisado. As mãos tremiam, mas a voz saiu firme. "Eu não sei como agradecer. Eu nasci de novo aqui. E nasci porque alguém acreditou que eu merecia viver." Olhou para Roberto. "Obrigada por me ver quando ninguém via. Por me ouvir quando eu não conseguia falar. Por me ensinar a acreditar em mim." Ele estava com os olhos cheios de lágrimas. "Hoje," continuou, "eu não tenho mais medo do espelho. Porque agora, quando eu olho, eu vejo alguém viva." Aplausos encheram a sala. Ela sorriu, um sorriso aberto, bonito, cheio de luz. Um sorriso impossível anos atrás. Depois da festa, enquanto caminhavam pelo jardim do abrigo, ela segurou a mão de Roberto, como fazia quando era pequena. "Você acha que um dia eu posso ajudar outras pessoas como você me ajudou?" "Eu tenho certeza," respondeu ele. "Porque você sabe o que é dor. Sabe o que é solidão. Sabe o que é renascer. E quem vive tudo isso pode transformar vidas." Ela sorriu. "Então é isso que eu quero." Roberto assentiu, orgulhoso. "E você vai conseguir." A história dela não terminava ali. Pelo contrário, estava apenas começando. Ela cresceria, estudaria, trabalharia. E um dia se tornaria voluntária em instituições que acolhem crianças com doenças raras. Conversaria com elas, contaria sua história, mostraria que não importa como você nasce, importa como você renasce. E sempre que perguntassem como tudo começou, ela responderia: "Com um toque. E com alguém que não teve medo de me tocar." Ao final do dia, Roberto entrou no carro para ir embora. Antes de fechar a porta, olhou para trás. Ela estava na varanda do abrigo, acenando. Uma jovem que havia nascido com o rosto de uma senhora, que havia sido abandonada, que havia sofrido, mas que agora sorria, como nunca tinha sorrido antes. Ele acenou de volta, e enquanto dirigia pela estrada iluminada pelo pôr do sol, sabia que jamais esqueceria aquela história, porque algumas pessoas entram em nossas vidas para que nós as salvemos. Mas, no fundo, são elas que salvam a gente. E assim termina a história da menina que renasceu, graças a um gesto de coragem, compaixão e humanidade.